Olá pessoal, tudo jóia? Sou o professor Luiz Gustavo, aqui do curso NEAF. Bom gente, nesse Aprendi Mais Essa, a gente vai conversar sobre uma importante alteração, né, que foi feita agora recentemente, que impacta diretamente na Lei 8666, consequentemente nos estudos de vocês aí para os próximos concursos, tudo bem? Bom, então vamos comentar sobre essas mudanças nos valores e limites das modalidades licitatórias implementadas pelo Decreto 9412, Decreto 9.412, publicado no Diário Oficial do dia 18 de junho de 2018. Esse decreto, pessoal, tem como na sua ementa, ele diz o seguinte: atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da Lei 8666. A Lei 8666 de 93 é a norma geral para licitações, né, aplicável aí à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos os entes federados, todos os órgãos da administração pública direta e indireta devem seguir a Lei 8666. Legal? O que esse decreto trouxe, né? Qual é o teor desse decreto? Então, a redação do decreto estão aqui nestes dois slides. Então, artigo 1º, lá os valores estabelecidos nos incisos 1 e 2 do artigo 23 estão aí mencionados. Então, o convite para obras e serviços de engenharia agora ficou 330 milhões, tomada de preços até 3 milhões e 300, concorrência acima de 3 milhões e 300, para as demais aquisições que não sejam obras ou serviços de engenharia, a gente tem 176, temos 1.430 e acima de 1.430.000 para a concorrência, legal? Bom, muita gente pode estar se perguntando o seguinte, né? Mas espera aí, como é que um decreto altera uma lei? Não é? Eu acho que a primeira pergunta que pode surgir na cabeça de vocês e de todos aqueles, né, que estudam para concurso, né? Bom, antes disso, né, o artigo 2º fala que o decreto ele tem aplicação 30 dias após a data de sua publicação. Portanto, pessoal, a partir do dia 19 de julho, legal? Isso é importante saber. Nas nossas contas, portanto, a data é 19... Opa, deixa eu só alterar direitinho aqui. 19 de julho, essa é a data em que esses limites vão ser aplicáveis. Então, qualquer edital após essa data, né, qualquer concurso público cujo edital saia após essa data, provavelmente vão ser respeitados os valores instituídos por este decreto. Legal? Beleza, voltando à nossa pergunta, né? Como é que um decreto pode alterar limites de lei, né? Pouca gente sabe, mas lá na Lei 8666, lá nós temos o artigo 120 da Lei 8666, que diz o seguinte: os valores fixados por esta lei, a Lei 8666, poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado no período. Então veja, pessoal, que desde lá a sua promulgação, a lei, nesse artigo 120, fala, olha, Poder Executivo, você pode atualizar os valores da lei de licitações por decreto. Então, o Poder Executivo pode fazer essa alteração por decreto, sim. Muito embora o texto da lei faça menção a alguns valores, só que esses valores, ano a ano, por exemplo, poderiam ser atualizados. E isso o governo, não só o governo federal, governos estaduais, governos municipais, várias leis desses entes federados autorizam que atos do Poder Executivo possam atualizar valores. Isso é comum, não é uma exclusividade da Lei 8666 essa previsão, né? Então isso é algo comum, desde que a lei, né, sempre uma lei formal, aquela que tem projeto de lei, que é aprovada no parlamento, que é sancionada ou vetada pelo Poder Executivo, enfim, a lei, se a lei autorizar o Executivo a atualizar valores, ele pode fazer normalmente por decreto mesmo, tudo bem? Então isso não é uma exclusividade da 8666, beleza? Esse é o primeiro toque. Outra coisa importante, então, a gente tem essa previsão na lei. Só que o Poder Executivo Federal, pessoal, lembrando que esses valores do artigo 23, eles foram instituídos na lei em 1998. Então a lei é de 93, mas lá desde 1998 a gente tem esses valores que eu já mostro para vocês quais são. A gente fez uma tabela comparativa, nossa, esse 8 ficou feio, né? A gente fez uma tabelinha comparativa. Esses valores desde 98 não foram atualizados, ou seja, 20 anos aí trabalhando com 150 mil reais, 1,5 milhão para concorrência, 650 mil, aqueles valores que já eu mostro para vocês. Então, muito embora houvesse a previsão para a atualização, né, a lei já contemplava isso, né, que o Poder Executivo pode atualizar os valores,
nunca havia sido feito, né? Então sempre a gente, né, desde sempre eu mesmo, trabalho com licitações há mais de 10 anos e já estou aí acostumado, estou sofrendo para memorizar esses novos valores, porque já há mais de 10 anos já estou acostumado com aqueles bons velhos 80 mil, 650 mil, 150 mil, 1,5 milhão. Então já estava acostumado com isso, agora estou penando aqui para tentar memorizar esses números novos, esses valores novos. Então vejam que o permissivo legal já existia, mas somente agora, no ano 2018, em junho de 2018, o Poder Executivo Federal tomou essa providência, portanto, de atualizar esses valores da lei. Legal? Então, por isso, pessoal, a base para que um decreto altere valores está na própria Lei 8666, no seu artigo 120. Bom, agora sim, vamos passar então ao comparativo propriamente dito, tá aqui. Temos aqui do lado esquerdo do nosso slide o artigo 23 da Lei 8666 e o decreto 9412 no lado direito. Então veja, agora a gente pode comparar de maneira bastante clara como ficaram as coisas. Então, obras e serviços de engenharia. Convite era até 150 mil, ainda é até o dia 19 de julho, né? Então, 150 mil, agora passamos para 330 mil. Ou seja, obras e serviços de engenharia, a partir de 19 de julho do ano 2018, o limite máximo para você realizar uma licitação na modalidade convite para obras e serviços de engenharia será, portanto, 330 mil, não mais 150. O 1,5 milhão de limite para a realização de uma tomada de preços para a realização de obras e serviços de engenharia passou agora para 3 milhões e 300, legal? E concorrência obrigatória agora para acima de 3 milhões e 300, legal? Então houve aí uma, digamos, uma acrescida e mais que o dobro, né, foi acrescida em relação aos valores originais da lei. Tranquilo? Então isso para obras e serviços de engenharia. Agora para as demais aquisições, compras e serviços que não são de engenharia, passamos dos bons e velhos aí 80 mil reais para 176, 176 mil reais no convite, né, o limite para realizarmos convite para outras aquisições, 176 mil reais. Tomadas de preços, passamos de 650 para 1.430.000, esse é o novo limite, ou será a partir do dia 19 de julho. E concorrência que antes era acima de 650 mil, para outras aquisições que não obras e serviços de engenharia, passaremos para 1.430.000 a partir de 19 de julho. Legal? Então, esse é o paralelo que a gente precisa fazer. Pessoal, uma coisa importante é a seguinte, todos esses valores mencionados no artigo 23 da Lei 8666, tanto nos incisos 1º e 2º, eles são, a própria lei em diversos outros artigos, ela utiliza esses valores, o parâmetro do artigo 23, esses valores mencionados no artigo 23 e agora atualizados, eles são os parâmetros para diversos outros patamares de valores, digamos assim, fixados pela lei. Então, a lei ela não menciona valores em nenhum outro artigo. Todos os valores que nós extraímos da Lei 8666, praticamente todos eles fazem remissão, eles trabalham com os valores do artigo 23. Ou seja, se a gente mudar, né, que esse decreto agora mudou, os valores do artigo 23, mudaremos uma série de outros valores mencionados pela lei, ou que nós extraímos da lei. Querem um exemplo? Vamos lá então, ao que a lei considera... isso é importante, né, pessoal? Lembrando que para consórcios públicos, estamos falando agora de associações públicas, quando entes federados se associam para que, de maneira conjunta, prestem serviços públicos. Você tem, por exemplo, na Grande São Paulo, tem o consórcio do Grande ABC, por exemplo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, existe um consórcio, eles fazem essa gestão associada de alguns serviços específicos, então estão associados. Neste exemplo, nestes casos, esses valores são dobrados se houver até 3 entes federados no consórcio, e o triplo quando esse consórcio houver mais de 3 entes federados, né? 3 ou mais entes federados. Aí a gente aplica o triplo desses valores. Por exemplo, imaginem só, um consórcio com mais de 3 entes federados, o valor da concorrência pode ser acima de 9 milhões e 900, por exemplo, não são 3.300 para obra de serviço de engenharia, vai passar para 9 milhões e 900. Mas aí é um caso específico para consórcios, sempre é bom frisar isso. Legal? Beleza. Aqui, pessoal, por exemplo, no artigo 6º, inciso 5º, lá tem a definição do que era obra, serviços e compras de grande vulto. O que é uma obra, serviço de grande vulto? É algo que seja 25 vezes o limite, vejam só, do artigo 23, inciso 1º, a linha C,
do artigo 23. Então veja que sempre que a lei fizer menção a valores, ou você vai extrair valores da lei, o parâmetro é sempre o artigo 23. Por exemplo, antes, o parâmetro que nós tínhamos para considerar algo de grande vulto, você fazendo essa continha aqui de 25 vezes 1,5 milhão, dava 37 milhões e 500 mil reais. Agora, 25 vezes 3.300, você vai chegar em 82 milhões e 500 mil. Então, morreu os 37 milhões e meio, passaremos agora a 82 milhões e meio a partir do dia 19 de julho, claro que é quando o decreto entra em vigência. Legal? Então, tem mais exemplos, né? Por exemplo, a boa e velha dispensa de licitação, né? Nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da lei, que fala que as compras de pequeno valor, né, e o que se entendia pequeno valor é 10% dos limites também do artigo 23. A gente está no artigo 24, né, do artigo anterior. Então também utiliza, na verdade, né, 10% do limite previsto no artigo anterior. Então sempre o parâmetro é o artigo 23, legal? Então 10% da linha A corresponderia a 10% de 150 mil, que agora não é mais 150 mil. 330 mil. Então, 33 mil reais para a dispensa no inciso 1. Inciso 2º, antes eram 8 mil reais, agora são 17.600 reais. Então, agora esses são os parâmetros de valores que vocês precisam saber de agora em diante, né? Doravante aí, a partir do dia 19 de julho, principalmente. Então, agora a dispensa de licitação, a lógica é essa. Obra, serviço de engenharia, ou abaixo, né, de 33 mil reais, podem ser dispensadas, né, é uma licitação dispensável, melhor dizendo, né, você não precisa fazer a licitação para uma obra ou serviço de engenharia abaixo de 33 mil reais, e nos demais casos, abaixo de 17.600 reais, você não precisa mais fazer licitação, legal? Antes era 15 mil, aqui e aqui, antes eram 8 mil reais, agora passamos para 33 mil e 17.600, legal? Ó, tá aqui o que era antigamente. Bacana antigamente que ainda está vigorando, mas claro, a partir do dia 19 de julho não mais serão aceitos os valores antigos. Já estaremos, né, na vigência do decreto que ora foi promulgado. Outro caso, pessoal, audiência pública. Tem certos casos em que, se o valor estimado da contratação for de 100 vezes o valor do artigo 23, inciso 1, a linha C, que é o valor da concorrência, nestes casos é necessário uma audiência pública. Agora o valor que antes era 150 milhões de reais, agora, claro, mudamos o parâmetro, né? Mudamos aí a base de cálculo, podemos dizer assim, 330 milhões. Então apenas agora licitações acima de 330 milhões é que é imprescindível a realização de uma audiência pública preliminarmente, né? Antes da publicação do edital, da maneira como está no artigo 39 da lei. Legal? Então veja que as mudanças não são apenas no artigo 23, né? Claro, mudamos, o que o decreto fez foi alterar valores do artigo 23, mas isso repercute em diversos outros, digamos, artigos da lei. Todos os demais valores, praticamente, que a lei faz menção, ela faz sempre como parâmetro o artigo 23. Mais um exemplo, o que é considerado compra de pequeno vulto, né, que a lei fala, né, porque o artigo 60, parágrafo único, nos diz, né, que é nulo de nenhum efeito o contrato verbal. A regra geral é contrato administrativo, contrato firmado pela administração, nos termos da lei 8666, tem que ser um contrato formal, tem que estar formalizado, exceto as compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do que artigo 23, inciso 2º, a linha A, que antes esse valor era 4 mil reais. Agora mudamos a base de cálculo, mudamos o artigo 23, o decreto trouxe outros valores, atualizou os valores, esses 4 mil reais passam agora a ser de 8.800 reais. Então é isso que agora, a partir de 19 de julho, vai se entender como sendo de pequeno valor para a administração pública. Legal? Então é isso, pessoal. Algumas dicas, são apenas algumas alterações de valores aí. Você pode extrair da lei diversos outros valores que vão ser alterados, porque sempre, como eu disse, a lei usa os valores do artigo 23 como base de cálculo para diversos outros valores que a gente extrai da lei. Legal? Então é importante essa mudança, pessoal, dos concursos cujos editais saírem do mês que vem para frente, né, de julho em diante, especialmente a partir do dia 19, já tem que saber esses novos limites, tudo bem? Então fiquem atentos, né, porque é uma mudança grande, né? Para o pessoal que trabalha com licitações é uma grande mudança,
para o concurseiro também, para mim que estava, né, habituado há mais de 10 anos com os valores, né, de 80 mil, 650, 150, é uma mudança drástica, estou ainda tentando memorizar, estou me confundindo toda hora com relação a esses valores, então para todos nós é uma modificação bem relevante, bem importante. Então fiquem atentos a ela, tá bom? A essa modificação. Beleza, pessoal, é isso aí, espero ter ajudado. Bons estudos para vocês e até uma próxima.